Seus direitos. A detecção precoce do câncer de mama é fundamental para aumentar as chances de cura e o tratamento eficaz. Exames regulares, como a mamografia, permitem identificar alterações ainda em estágios iniciais, quando a doença é mais tratável. Além disso, a conscientização sobre os sinais e os sintomas é essencial para que as mulheres busquem ajuda imediatamente. Com informação e cuidado, podemos salvar vidas e promover um futuro mais saudável. O nosso recado, a nossa mensagem é a seguinte: cuide-se e incentive outras mulheres a se cuidarem também. Sobre Outubro Rosa, câncer de mama, câncer do colo do útero e também um pouquinho já de Novembro Azul, porque hoje é 26 de outubro, eu tenho o prazer de conversar com um cirurgião oncológico, o doutor Lourenço de Sazanluque. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia para quem está nos ouvindo. E muito obrigado pelo convite, muito bonita essa ação de vocês de levar a conscientização e informação. A gente que agradece, doutor. Doutor, o que é a campanha Outubro Rosa e qual é a importância dessa iniciativa na conscientização sobre o câncer de mama e também o câncer do colo do útero? Então, o Outubro Rosa ele é voltado especificamente ali para o câncer de mama, né? Mas a gente acaba abordando tudo, né? Independente vamos falar assim, do local do tumor, a prevenção sempre é a melhor saída na questão do tratamento. Então, o Outubro Rosa é uma campanha que vem para conscientizar, né, todas as mulheres sobre a importância de você fazer os exames regulares, né, com relação à prevenção do câncer de mama. Falando especificamente da mamografia e, eventualmente, do ultrassom também. E também orientar sobre a idade que você deve começar, que seria, hoje, o que a gente mais recomenda, sem dúvida, é a partir dos 40 anos de idade para a população geral. Doutor, o senhor comentou sobre a idade, mas existe uma questão também genética em relação ao câncer de mama? Quem teve mãe ou irmã, tias, de repente, que já tiveram a doença, precisa ter um cuidado especial, começar a acompanhar um pouquinho mais cedo? Com certeza. Hoje, eu vou colocar alguns números aqui, tá? A chance de uma mulher ter câncer de mama durante a vida dela vai de 8% a 12%, tá? Então, a gente pode dizer que 1 em cada 10 mulheres vai ter câncer de mama. E dessas, né, que tiverem o câncer de mama, isso é uma projeção, não é um valor tão preciso. Mas a gente acredita que 10% tem uma doença genética associada. Então, é uma prevalência relativamente alta por uma causa genética, né? Se a gente for pegar numa conta rápida, 1% da população, então, teria um potencial genético de ter câncer de mama. Então, quem tem parentes de primeiro grau, principalmente, é muito bom que procure o especialista para fazer uma avaliação individualizada, porque o rastreio geralmente começa mais cedo. Doutor, a gente comenta pouco, mas câncer de mama é uma doença que afeta também os homens, né? Sim, com certeza. É uma prevalência bem menor. Chega aí, assim, 99,5% dos cânceres de mama são em mulheres, mas alguns homens também têm. O principal sinal que eu sempre gosto de alertar é o seguinte: se você tem um nódulo atrás do mamilo, que é a principal região, né, que é onde está concentrado mais tecido glandular, você tiver algum nódulo ali atrás do mamilo, você, homem, procure também um médico, porque é difícil, bem difícil, mas pode acontecer. E é engraçado, parece que a gente tem visto mais casos atualmente. Então, sempre é bom estar procurando assistência médica para fazer a avaliação correta. O senhor mencionou a questão genética, mas quais seriam os principais fatores de risco associados ao câncer de mama? Então, o câncer de mama, a gente sabe que, fora a questão genética, né, que daí é algo à parte, algo que a gente poderia se ajudar. Seria ter uma vida saudável no sentido de alimentação, de atividade física. A obesidade, então, está relacionada, sim, a uma maior prevalência do câncer de mama, ou a falta de atividade física também nesse cenário, né, uma coisa leva a outra. Tabagismo é um fator causal, e hoje alguns estudos mostram, tá, anticoncepcionais combinados, orais, então aqueles que têm estrogênio e progesterona, já tem alguns estudos dizendo que aumenta, sim, a chance de você ter um câncer de mama, os combinados, então, né? E também a gente sabe hoje que, às vezes, não amamentar, ou seja, não ter filhos, pode ser um fator que está relacionado ao câncer de mama, aumentar o risco.
né? A gente sabe que amamentar é um fator protetor. Então a gente faz um raciocínio de que se você não amamenta, você está aumentando sua chance. Doutor, quais seriam então os principais sinais e os sintomas iniciais que nós mulheres devemos prestar mais atenção quando o assunto é câncer de mama? E eu queria que o senhor, por favor, repetisse quais exames devem ser feitos para o monitoramento do risco de câncer de mama. Perfeito. Então, uma mensagem que eu queria deixar: não espere ter sinais ou sintomas com relação ao câncer de mama. Faça periodicamente os exames. Quais exames? Principalmente a mamografia. Esse é o exame de rastreio padronizado. Se você chegar também no consultório de um especialista, ele provavelmente vai pedir um ultrassom, porque eles se complementam, tá? Então, a partir dos 40 anos de idade, para toda mulher, uma mamografia no mínimo anualmente, tá? Anualmente. A gente antes falava que a recomendação era a partir dos 50, mas isso já atualizamos esses dados, né? Com estudos desde a Coreia até aqui do Brasil, dizendo que a partir dos 40 anos tem que ser feito o rastreio, porque a gente teve um aumento significativo no número de cânceres nessa faixa etária entre os 40 e os 50. Então, essa é a população que mais sofreu aumento. Então, a gente tem priorizado começar esse rastreio mais cedo. A mamografia é o melhor exame, mas o ultrassom também é muito bem-vindo nesse cenário. E no dia a dia ali, né, mensalmente, se essa mulher realiza o autoexame, se ela conhece o próprio corpo, também já é uma forma de identificar mais rápido qualquer mudança. Perfeito, exatamente. Nesse intervalo de um ano, a gente pode, às vezes, acontecer de surgir um nódulo, né? E antigamente se batia muito em cima da questão do autoexame, e ele é importante, tá? O que a gente não pode é assim, eu fiz o autoexame esse ano todo, então eu vou pular a mamografia. Isso não pode, tá? Para um nódulo ser percebido por um especialista, vamos falar assim, ele tem que ter ali em torno de 1 centímetro. A maioria das pessoas vai notar esse nódulo a partir dos 2 centímetros, ou seja, olha só como esse nódulozinho foi crescendo. E se você faz o exame, às vezes você pega um nódulo com menos de 1 centímetro, e daí o cenário é outro, entendeu? O desfecho é muito mais feliz, vamos falar assim. Então, o autoexame é fundamental, o autocuidado também é fundamental, mas não substitua ele pelos exames de rastreio. Ele é um complemento para você se conhecer, não um contrário. Perfeito, exatamente. Doutor, essa mulher que se conhece, que faz os seus exames frequentes, vai ao ginecologista, vai ao mastologista, de repente está com os exames tudo em dia. Ela foi diagnosticada com câncer de mama ainda no início. Sim. Quando ela recebe esse diagnóstico, qual que é a probabilidade de cura quando a gente fala nesse estágio inicial? A gente divide os estágios em 4 números, né? O estágio 1, que é o mais inicial, e o 4 seria o mais avançado. Quando você pega esse tumor no início, vamos dizer que seja um tumor de um tipo muito agressivo, mas ele está no estágio 1. A chance de cura, a gente trabalha muito com sobrevida. Então, em 5 anos, 90%, 85% dessas mulheres estão sem doença, né? E estão vivas. Se você, cada númerozinho que você sobe, se você vai para o 2, isso daí cai para uns 60% de sobrevida em 5 anos. Se você sobe para o 3, isso pode cair ainda mais. Quando você chega no estágio 4, essa média chega a 10%. Então, uma coisa que eu gosto de dizer, mesmo com toda a evolução que a gente teve, do ponto de vista de cirurgias, do ponto de vista de radioterapia e do ponto de vista de quimioterapia, se fosse para eu escolher eu ter acesso a uma dessas 3 coisas, a melhor do mundo, ou ter acesso a um diagnóstico precoce, eu ia querer o acesso ao diagnóstico precoce, porque ele é o fator definidor, né? Se você, dependendo do tipo histológico, um tumor mais convencional, não tão agressivo, a taxa de cura é de 100% se você pega no estágio clínico 1. Então, não existe nada melhor do que um diagnóstico precoce quando a gente está falando de câncer. Doutor, o senhor é cirurgião oncológico e eu ouvi recentemente vários depoimentos de mulheres que tiveram câncer de mama. Sim. E que elas tinham medo da doença em si, mas do próprio tratamento. Perda de cabelo, muitas mulheres tinham medo depois da cirurgia, né? Sim. A questão de retirada da mama. Mas a cirurgia também avançou, né? O senhor mencionou. É possível pensar em cirurgias menos invasivas, de repente retirada do quadrante, não remoção da mama como um todo? Perfeito. Hoje em dia a gente sabe, né, que você fazer a retirada do quadrante, né? Então a quadrantectomia associada à radioterapia, tá? Então sempre daí eu teria que associar a radioterapia, tem a mesma taxa de cura que fazer a mastectomia, que é a retirada de toda a mama. Isso foi algo que surgiu ali no final dos anos 90, no serviço italiano, né? Foram médicos italianos que publicaram esses estudos, e a gente tem realmente assim atingido taxas
até melhores de acordo com alguns estudos quando você faz só a retirada do nódulo, né, a quadranotectomia com a radioterapia. Tem que ter toda uma avaliação sobre localização do nódulo, tamanho do nódulo em relação à mama, porque às vezes você vai tirar ali 40% da mama, então não fica viável, na verdade, nem você fazer essa reconstrução ali na hora. Mas a retirada do nódulo hoje, quando indicada certinho, é a mesma taxa de cura do que a mastectomia. Doutor, tratando agora do câncer do colo do útero, quais são os principais fatores de risco? Então, a gente sabe que o câncer de colo de útero está relacionado com HPV, né? E a transmissão seria, então, a partir do contato sexual. É uma prevalência alta dessa infecção no mundo, tá? Eu digo da infecção pelo HPV e não do tumor. 70% da população é infectada pelo HPV. Então, sem dúvida, né, o HPV é o grande fator de risco aí para o câncer de colo de útero. Doutor, quais seriam, então, as recomendações para a frequência dos exames preventivos? No cenário do colo de útero, anualmente, fazer o famoso Papa Nicolau, né, então preventivo de colo de útero, principalmente quando você, né, já teve alguma relação, a gente orienta ali depois de 3 anos a partir do início da vida sexual. E esse é um exame também importantíssimo que não deve ser pulado e tem que ser feito anualmente, tá? Você às vezes pular esse exame, mesmo que você esqueça um ano, a doença pode progredir e infelizmente a gente vê casos que ela progride rápido e de uma forma até silenciosa. Doutor, uma dúvida que muitas mulheres talvez tenham. Aquela mulher que não tem uma vida sexual ativa mais, ela ficou viúva, ela não tem mais parceiro. Ela precisa continuar a fazer o exame preventivo? Com certeza, tá? Com certeza. Porque o problema, na verdade, foi quando você contraiu o vírus, né? E essa é como se você tivesse aquele vírusinho da herpes, tá? Então ele vai persistir no seu organismo e ele pode se manifestar mesmo que tardiamente, tá? Infelizmente, a gente tem pacientes idosas, nesse contexto que você colocou, né, que são viúvas, e lá na frente, com 70 anos de idade, surge o tumorzinho no colo do útero. Então, não deixem de fazer, tá bom? A partir dos 65 anos de idade, até por uma questão de não gerar tanto ali desconforto, você pode fazer esse exame a cada 2 anos, né? E daí até espaçar um pouco mais, só que sempre orientada por um especialista. E diagnóstico precoce também resulta num tratamento mais eficaz? Com certeza, sem dúvida alguma. Tá? Acho que todos os tumores, né, a gente tem que bater nessa tecla do diagnóstico precoce. Às vezes você consegue resolver com um procedimento muito simples e assim, estamos daí falando de cura, né? E não de ficar com aquele medo da doença voltar e tudo mais. Doutor, a gente fala de ida ao médico, entre as mulheres é um processo mais comum, assim. A menina, ela vai ao ginecologista levada pela mãe ainda muito cedo. Sim. Quando a gente pensa nos meninos, a realidade não é a mesma e a gente tem ainda, infelizmente, uma resistência muito grande quando a gente fala da ida até o urologista, Sim, da realização dos exames diagnósticos para o câncer de próstata. Mudando de campanha agora. Com certeza. Indo para o Novembro Azul. Quais são os fatores de risco mais comum para o câncer de próstata? Então, bom, só para reforçar nisso, as mulheres dão um show, vocês se cuidam bem melhor do que os homens, e acho que a gente tem que aprender com certeza isso com vocês, porque ir ao médico, na verdade, é um ato de autocuidado, né? E a gente tem e deve fazer isso. Então, os fatores de risco, a gente também entra no histórico familiar, a gente sabe que o sobrepeso hoje, ele tem uma relação também com o aumento da incidência do câncer de próstata. O tabagismo sempre também está relacionado, mas o câncer de próstata em si ele não tem nenhum fator de risco muito importante. Mas aquela pessoa que tem algum familiar que teve o diagnóstico precoce, né, tem que estar atento. Esses diagnósticos cedos, seja tumor de intestino, de próstata, de mama, toda a família tem que estar sempre atenta. Doutor, os exames para diagnóstico PSA e toque retal? Perfeito, exatamente. Tem que ir no urologista, a gente recomenda que o rastreio seja feito a partir dos 50 anos de idade. Às vezes, você não tem um quadro familiar, por exemplo, assim, o seu pai teve um tumor com 70 anos de idade, daí um tio seu também teve. É ponderado você pensar em consultar o urologista a partir dos 45 anos com relação ao tumor de próstata, mas você já deveria estar indo antes para cuidar da sua saúde.
Doutor, infelizmente a nossa conversa vai chegando ao fim. Tem algum ponto que eu não tenha tratado, seja sobre o Outubro Rosa ou o Novembro Azul, que o senhor gostaria de reforçar? Eu acredito que a gente conversou bem aqui. Eu só queria realmente reforçar a questão, então, do diagnóstico precoce, tá? De você fazer os exames periodicamente, então reforçando para as mulheres a partir dos 40 anos de idade, fazendo no mínimo a mamografia, e se você tem um histórico familiar importante, procure especialista, e para os homens, a partir dos 50 anos, consulte o urologista para você começar a fazer o segmento. Conversei com o cirurgião oncológico Dr. Lourenço de Sazan Luque. Doutor, por favor, qual é o endereço do consultório do senhor e um telefone para contato? Opa, então eu atendo na Clínica iGastro, na rua Antônio Amado Noivo, número 92, ali no centro de Londrina, perto da Rio de Janeiro. O telefone seria 3343-4545. Em Arapongas eu também trabalho lá. Trabalho no Ompar, no setor da oncologia. Fico sempre à disposição e, mais uma vez, obrigado pelo convite e muito boa ação de vocês de levar informação e prevenção para a população. Doutora, a gente que agradece a disponibilidade do senhor. Um excelente final de semana e até uma próxima conversa. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tá de volta. Rádio pra Família. A Rádio da